com vocês? Estamos começando mais um vídeo, mais um Café e Palavra, né? Onde nós sentamos e meditamos juntas na Palavra do Senhor. Aprendemos mais um pouquinho daquilo que Jesus quer falar aos nossos corações, né? Já estou aqui com o meu cafezinho, hoje está propício porque está bem frio, gente. Então tá aqui passadinho na hora, no capricho e quentinho, né? Hoje a rua tá um pouco movimentada, então se vocês ouvirem barulhinhos aí de fundo, são carros e motos passando ali na rua, tá bom? Mas vou tomar aqui meu café e vamos para a nossa meditação de hoje, né? Pedir ao Senhor instrução para que o que nós iríamos falar hoje no nosso devocional aqui, né? Onde a gente medita na palavra e tenta trazer aquele aprendizado para a nossa vida de hoje, né? Aplicado à nossa vida de hoje. E orando ao Senhor, gente, Ele me despertou para uma palavra que eu já até ministrei ela lá na minha igreja, mas que Deus colocou em meu coração para trazer aqui para o canal, para a gente poder meditar nessa palavra juntas, tá? A meditação hoje, vamos ler em Lucas. Então, nós vamos ler em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22, que tem por título Jesus acalma uma tempestade. Então eu já orei ao Senhor, pedi, né, sabedoria, pedi para que Ele possa me usar de maneira que alcance a vida de vocês, porque é como eu sempre digo, de mim vocês não vão ter nada, mas aquilo que o Pai oferece é o melhor, né? E Ele conhece você, Ele conhece o teu coração e nós vamos aprender dessa palavra e a palavra do Senhor diz que ela nunca volta vazia, né? Então, corações serão alcançados, inclusive o meu, porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, cada vez que a gente aprende um pouco da palavra do Senhor, nós aprendemos diferentes formas de que Jesus quer falar ao nosso coração. Então vamos começar a nossa meditação de hoje. É como eu digo, se você está aí fazendo o seu trabalho da casa, vai colocando eu no cantinho, vai ouvindo a palavra do Senhor. E caso você está sentadinha, pega a sua Bíblia e você pode acompanhar comigo, tá bom? Mas caso não, é Mateus no capítulo 8, a partir do verso 22, para você ler depois todo o texto e meditar aí na sua casa, tá bom? Bom, então diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco e em companhia dos seus discípulos e lhe disse-lhes, passemos para outra margem e do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e elas a obedecem? Então essa é a palavra de hoje, é uma palavra muito conhecida, mas o que eu quero te dizer através dessa palavra para a nossa vida, né? Jesus fez uma pergunta para aqueles homens, aonde estava a fé daqueles homens que estavam com Jesus. Quando nós voltamos um pouquinho, né, à palavra, nós vamos ver que quando Jesus iniciou a sua caminhada, ele foi convidando, né, os seus amigos, os seus discípulos para o acompanharem. E nessa caminhada a qual os discípulos, né, andaram com Jesus, eles viram muitas coisas acontecerem. Eles viram muitos milagres sendo operados, eles viram muitas vidas sendo transformadas. Então eles viram, né, multiplicação de peixe, multiplicação de pão, eles viram coxo andar, eles viram cego enxergar, eles viram mudo falar, eles viram vidas serem transformadas assim, ó, na sua frente pessoalmente. Pensa que coisa linda que devia ser andar com Jesus, né? Prestigiar todos aqueles milagres que Jesus fez de pertinho. É algo que, né, gente, é inexplicável. E aí, quando Jesus, né, vai ali com os discípulos para o mar, ele adormece, ele dorme. E o que eu quero te dizer através dessa palavra é que o silêncio do Senhor não é a ausência dele. Jesus ali estava dormindo, os discípulos estavam no barco, mas Jesus estava no barco, né? E aí, por algum instante, começa uma tempestade. E aqueles mesmos homens que acompanharam Jesus, que viram o que Jesus poderia fazer, deixaram o medo, deixaram a preocupação, deixaram tudo que eles estavam sentindo naquele momento ser maior do que a sua própria fé em Jesus. Eles esqueceram que Jesus estava ali no barco.
Jesus estava dormindo, mas ele estava presente. Então é a mesma coisa na nossa vida. Jesus às vezes pode estar em silêncio, mas não quer dizer que ele deixou o nosso barco. E uma coisa que eu aprendi e peguei para mim é que Deus não nos livra da tempestade. Deus, ele nos livra na tempestade. Tem uma grande diferença aí. Quando nós olhamos todas, as histórias da Bíblia, quando nós vamos olhando, todos aqueles, que foram exaltados pelo Senhor, que tiveram uma grande vitória, que obtiveram uma grande bênção, eles tiveram que enfrentar vales, tiveram que enfrentar perseguições, tiveram que enfrentar renúncias, tiveram que enfrentar coisas muito grandes que talvez eu e você não aguentaria enfrentar. Às vezes a luta que nós passamos quando nós colocamos perto daqueles que sofreram tantas coisas aqui na palavra do Senhor, nós vamos talvez ver que a nossa luta não é nada, E Deus, ele nunca deixou que eles não passassem por aquilo. Nós já meditamos aqui sobre a história de José, Que a gente viu que José foi vendido pelos irmãos, foi tirado tudo de José. José teve que passar por essa tempestade para ele chegar aonde Deus queria colocar, que era ser governador do Egito. Quando nós olhamos pela história de Daniel, um servo do Senhor fiel, Daniel não tinha defeitos ali, na parte do Senhor. Era obediente, era fiel, fazia todas as vontades do Senhor. E mesmo assim, Deus não livrou ele de ir para a cova dos leões. Ele foi julgado nas covas dos leões. Porém, Deus o livrou na cova dos leões. A Bíblia fala que Deus fechou a boca dos leões, os leões dormiram a noite toda e no período da manhã, quando o rei foi lá para ver Daniel, Daniel não estava com nenhum arranhão. E ao tirar Daniel da cela, ele pega aquelas pessoas que o acusaram Daniel e antes de chegar na porta da cela, o leão já tinha devorado eles. Então, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele poderia livrar? Claro. Ele poderia livrar, ele poderia não deixar o servo dele ir para a cova. Mas acontece que o trabalhar de Deus é muito diferente do nosso. O nome dele tem que ser exaltado através da minha e da tua vida. O nome dele tinha que ser exaltado através da vida de Daniel. Aquelas pessoas que perseguiam Daniel pelo Deus que ele orava, pelo Deus que ele adorava, aquelas pessoas foram envergonhadas porque Daniel foi julgado na cova dos leões e não aconteceu nada com ele. E as pessoas ao redor que conheciam Daniel, que ouviam falar de Daniel, olha, ele serve o Deus de Israel, ele ora ao Deus de Israel, você viu? Ele foi julgado na cova dos leões e nada aconteceu. Eu tenho certeza que esse milagre se propagou e atingiu a muitos corações. E é assim que Deus quer fazer na minha e na tua vida. A tua tempestade, o teu problema e a tua aflição é para exaltar o nome do Senhor. É para mostrar o quão grande Ele é na tua vida e depois calar a boca do inimigo. Pensem vocês todas as vezes que o inimigo se levantou contra os servos do Senhor. Ele foi calado, ele foi humilhado, porque a vitória foi grande, a vitória foi linda. Quando nós olhamos mais adentro da Bíblia, nós vamos ver, lá na época de Daniel, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram julgados na fornalha do fogo. Eles foram livrados da fornalha? Não, eles foram livrados na fornalha. Ali com aquela grande multidão que foi ali para assistir ele sendo jogado na cova dos leões, o rei se sentou com todo o povo para assistir aquele momento na qual os 3 servos do Senhor foi jogado ali na fornalha de fogo. E ao entrarem na fornalha de fogo, eles viram um 4º homem andando ali, que era Jesus, que era Deus que estava andando para livrá-los na fornalha do fogo, não da fornalha de fogo. Deus poderia ter livrado eles de ser julgado na fornalha? É claro que sim. É claro que sim, mas o nome de Deus, mais uma vez, tinha que ser exaltado através dos servos dele. Então, através daquele grande milagre, daquele grande feito que o rei viu, um 4º homem andando com eles ali, aquilo foi propagado e muitos corações foram alcançados. Nós não entendemos e nem temos que entender o jeito que Deus trabalha na nossa vida. Nós somente temos que esperar, aguardar e não deixar que o medo venha nos esmorecer.
Mas voltando aqui para a nossa palavra da tempestade, houve um silêncio. E eu comparo esse silêncio com a morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, vocês sabem que somente no terceiro dia ele ressuscitou. Então eu acredito que no sábado houve um grande silêncio. Ali naquele momento, quando os amigos de Jesus, quando aqueles que amavam, andaram com Jesus, admiravam Jesus, aquelas pessoas que foram curadas, libertas por Jesus, viram Jesus pregado na cruz do Calvário. Jesus entrega o seu Espírito Pai e morre. No sábado houve um grande silêncio. E eu acredito que nesse silêncio passou muita coisa no coração daquelas pessoas. Passou medo, talvez algumas pensaram, e agora acabou mesmo, mataram o nosso Jesus. Mas eles haviam esquecido daquilo que Jesus havia falado. E eles haviam esquecido do poder que Jesus tinha. Eles esqueceram daquilo que eles presenciaram. Mas eu sei que o sábado foi um sábado de silêncio, foi um sábado de dor, foi um sábado de ausência, mas não significava que Jesus não estava ali. Jesus estava em silêncio, Jesus estava descansando, mas pronto para no terceiro dia ressuscitar e surpreender os inimigos, mostrar que ele era o Filho de Deus e que o seu poder é muito maior do que aquilo que aqueles homens fizeram. Mas nem sempre o silêncio do Senhor é algo tão fácil da gente suportar. Às vezes nós estamos passando por uma tempestade tão grande na nossa vida que não é fácil essa espera. Eu sei disso. Essa espera pode parecer impossível muitas das vezes, principalmente para nós que queremos resolver as nossas coisas muito rápido e muito fácil. Mas nós temos que entender que o nosso Deus trabalha de forma sobrenatural. E Ele nunca abandona o seu. Todos aqueles que enfrentaram grandes batalhas, Josué, Moisés, todos eles que enfrentaram grandes batalhas, Deus não os deixou. Mas teve o momento certo do milagre acontecer. Teve o momento certo da exaltação vir sobre a vida deles. Teve o momento certo deles receberem a bênção deles. Nós temos que entender que o único que pode colocar um ponto final na nossa história é aquele que escreve. E quem escreve a minha história e a tua história é Jesus. Ele escreve a tua história. Ele te escolheu. Ele te chamou. Então ele escreve cada passo que você vai dar. Então somente Ele que pode colocar vírgula, somente Ele que pode colocar interrogação, somente que Ele pode colocar o quê? O ponto final, somente Ele. E ali naquela hora da tempestade, eu fico pensando Jesus dormindo e os discípulos falando um com os outros, olha, nós vamos morrer, nós vamos perecer, a tempestade está grande e o mestre continua dormindo, o mestre não faz nada, nós vamos ter que acordar, senão nós vamos morrer e o mestre também. Às vezes, quando nós estamos enfrentando grandes batalhas na nossa vida, nós esquecemos quem está presente na nossa vida. Quem está presente, quem nos chamou foi Jesus. E nós temos que lembrar das coisas que Ele já fez na nossa vida. Eu tenho certeza que se você agora parar por um instante, fechar os seus olhos e começar a lembrar do tanto de bênção que Deus já colocou na sua vida, do tanto de livramento que Deus já fez chegar na tua vida, você vai ver que você tem mais motivos para agradecer do que para ficar com a dúvida no seu coração. E ali naquele momento os discípulos estavam com aquele que fez coxo andar. Eles estavam com aquele que podia fazer qualquer um ressuscitar. Ele estava com aquele que transformou água em vinho. Eles estavam com o Filho de Deus no barco deles. E mesmo assim, a dúvida e o medo taparam a fé. E eles ficaram cegos e pensaram que eles iriam perecer. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos passando por grande tribulação, nós esquecemos do poder do nosso Deus. Muitas das vezes nós vamos dizer, né? Nós jogamos a toalha e falamos que não tem mais jeito, que nós não vamos conseguir, que para nós não tem vitória, que é pra gente desistir daquilo que estamos colocando nas mãos do Senhor, que não vai dar certo, e nós só vamos colocando negatividade, nós só vamos colocando os problemas maior do que o poder do nosso próprio Deus. O poder dele é sem igual e num piscar de olhos ele pode mudar tudo. Mas
tem o tempo dele agir. Só que ele não deixou o seu barco. E ali na hora que começa aquele tumulto, eu fico imaginando aquela aflição que os discípulos, estavam passando, o barco balançando, a água entrando, o raio caindo, a chuva que não parava, e eles esqueceram que o mestre estava lá, que Jesus estava lá. Então Jesus acorda. E aquele momento que era caos, que era luta, que era barulho, que era sofrimento, que era dor, de repente, com uma única palavra, se tornou um lugar de paz. Se tornou um lugar sereno, se tornou silêncio novamente, porque ele é aquele que manda e tudo o obedece. O vento lhe obedece, a chuva lhe obedece, o sol lhe obedece, tudo tem que obedecer à voz do nosso Deus. Foi com apenas um sopro que ele gerou a vida em nós. Somente com um sopro, nós era apenas barro. Mas com o sopro poderoso do nosso Deus, nós tivemos vida, e vida com abundância naquele que nos chamou. E ali Jesus levanta, acalma a tempestade e tudo volta ao normal. E ele precisa lembrar os discípulos: ei, quem eu sou? Quem está aqui com vocês? Por um acaso eu já deixei vocês perecer? Por um acaso eu já não mostrei o meu poder para vocês? Isso eu estou imaginando. E eu imagino o quão admirados os discípulos ficaram ao ver que no mesmo instante o mar se aquietou. E eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Filho de Deus. Esse é aquele que morreu na cruz para lhe salvar. Esse é aquele que está contigo todos os dias na adversidade e na bonança. Ele é aquele que te diz: entrega o teu caminho a mim. Ele é aquele que te disse: coloca os teus fardos na minha mão. Ele é quem disse: eu sou o teu socorro na hora da angústia. Ele foi quem disse isso tudo. E ele fez uma promessa para nós, então nós não podemos esquecer que Jesus permanece no barco. Jesus está no nosso barco, o nosso barco é a nossa vida e Jesus está no comando da nossa vida. E se estamos passando por tempestades, nós temos que lembrar que Ele pode parar a tempestade a qualquer momento. Que nós temos que continuar o quê? Com a fé. Perseverantes na fé, nós não podemos deixar que o medo nos cegue. Nós não podemos deixar que o medo tire as nossas esperanças. Quantas pessoas se deixam ser levadas por esses espíritos malignos de opressão em suas vidas e param de crer no Deus de vitória, param de crer no Deus que pode fazer todas as coisas. Mas Fran, você não sabe o que eu tenho enfrentado na minha casa. Fran, eu não tenho a porta aberta, eu estou passando por necessidade. Mas ele disse que nunca viu um justo mendigar um pão. E Ele vai dar a saída para você. Fran, mas você não sabe a enfermidade que eu tenho enfrentado. Mas Ele disse que Ele é o médico dos médicos e na hora certa Ele pode te curar. Então, Jesus está na nossa vida. Jesus está presente na nossa vida e por isso nós temos que continuar firmes em fé em Jesus. No sábado, eu tenho certeza que muitos, quando Jesus morreu, no sábado chegaram até aqueles que conheciam Jesus, que serviam a Jesus e falaram: tá vendo? Vocês acompanharam aquele homem e ele morreu. Ele não era nada. Com certeza era um falso profeta. Ele não vai mais voltar. Vocês perderam o tempo de vocês. E no terceiro dia, ele ressuscita e vai de encontro aos seus amigos. Então, o que eu quero te dizer para você não esquecer daquilo que Jesus já fez na tua vida. Quando vier a tempestade, quando tiver a adversidade, não importa o tamanho que ela está, você tem que lembrar no poder do teu Deus. O poder dele é muito maior. E se ele fizer um estalar de dedo, a sua vida pode mudar por completo. A sua enfermidade, que talvez médicos disseram que não tem cura, ele pode curar. Porque até mesmo quem estava morto há mais de 4 dias, assim como Lázaro, ele ressuscitou. Então, o que é uma enfermidade perto daquele que pode trazer a vida novamente? Nada é maior do que o poder do nosso Deus. Então, a luta que você está enfrentando, a perseguição que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, eu quero te dizer, Jesus permanece no barco e na hora que ele levantar a sua voz, que ele mandar que tudo isso se acalme, tudo vai ficar no seu devido lugar.
E você vai cantar o hino da vitória, assim como Miriam cantou quando o povo de Israel e Moisés atravessaram o Mar Vermelho em seco. Mas nós temos que prevalecer com fé. Com fé naquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Decrete a vitória na sua vida. Decrete a vitória na vida daqueles que você ama. E não aceite a derrota. Não aceite que o medo seja maior do que a sua fé. E quando você começar a duvidar do que Deus pode fazer na tua vida, lembre desta palavra. Jesus acalma a tempestade na hora que Ele quer, no momento que Ele quer e quando Ele quiser. Porque é Ele que tem o poder para fazer toda e qualquer coisa pela nossa vida. Então, fique com essa palavra no coração de vocês. Permaneçam com fé, permaneçam firmes na palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele te alcança. Eu sei o quão difícil é por passar por tempestades. Eu já enfrentei muitas tempestades e ainda enfrento. Porque nós vamos passar por aflições aqui na terra, nós vamos passar por perseguição, nós vamos passar por problemas. E saiba você que quanto mais você quiser ficar firme no caminho, mais você vai ser atacada, mais você vai ser perseguida. Porque quanto mais nós tentamos fazer a vontade do Senhor, mais o inimigo fica enfurecido e mais ele quer tentar lutar contra a nossa vida. E por isso que nós temos que ficar fortalecidas na fé no Senhor Jesus. Porque se nós estivermos firmados na fé, nada vai nos abalar. A tristeza não vai ser maior do que a nossa alegria. É bem um hino que fala, vai passando pela prova dando glória a Deus. Então nós vamos passar, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja machucando, mesmo que a tempestade parece que não tem solução. As pessoas que olham por fora falam, meu Deus, acabou, não tem solução, o que essa pessoa vai arrumar? Você tem que se lembrar que Jesus está no barco, que Jesus tem a direção da tua vida e na hora certa Ele vai tomar as rédeas, Ele vai fazer um milagre, Ele vai fazer, toda a mudança e a bênção vai chegar na tua vida, a bênção vai chegar na minha vida. Eu creio, você crê? Porque eu creio que Jesus está no meu barco. Nada e nem ninguém pode tirar esse amor que Jesus me deu. Um amor tão maravilhoso que em meio à tristeza solta de alegria, que em meio à dor vem a cura interna. Você não pode deixar que o medo tire a sua alegria. Você não pode deixar que o problema tire a sua alegria, porque você tem que lembrar que a tua alegria vem de Cristo. E se você tem Cristo na tua vida, você pode passar luta, você pode passar por qualquer coisa. Mas quando te perguntarem, quando te verem em qualquer lugar, vão pensar que tudo está bem. É igual Sulamita quando estava com seu filho morto em casa e ela foi atrás do profeta do Senhor. Pessoas chegavam para ela e falavam, vai tudo bem? E ela disse, vai tudo bem, mesmo com o filho morto em casa. Então mesmo que a tua tempestade esteja grande, mesmo que o teu problema esteja grande, mesmo que a dor esteja grande, se alguém lhe perguntar, vai tudo bem? Vai tudo bem, porque Jesus está no barco. Então é isso, gente, fique com essa palavra. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui e eu quero que você sinta a presença do Senhor, se sinta abraçada pelo Espírito Santo, que o Pai possa te acalmar nesta tarde, que Ele possa invadir o teu coração e possa te mostrar que Ele está no barco. Acalma-te, porque na hora certa a tempestade vai se acalmar. O caos será transformado em paz, a dor vai ser transformada na cura, a tristeza virá alegria, porque Ele não é padrasto, Ele é Pai, Ele é amor, Ele é bonança, Ele é esperança, Ele é tudo que precisamos. E nele nós podemos todas as coisas, porque o nosso Redentor vivo está. E Ele reina sobre a minha e a tua vida. Ele guarda a minha e a tua vida. Então não se preocupe, filha, não se preocupe. Você está guardada pelo Altíssimo. Eu estou guardada pelo Altíssimo. Ele está no nosso barco e o nosso barco não vai naufragar. O nosso barco não vai perder a direção. O nosso barco não vai afundar. O nosso barco será barco de vitória, será barco de pesca de peixes maravilhosos, porque Jesus está no barco. Aquele que te chamou, Ele está no barco, Ele está guiando a tua vida, Ele está tomando direção da tua vida. Então não tenha medo, não tenha medo. Jesus, que Ele possa ir de encontro ao teu coração agora, que Ele possa tirar toda a tristeza e colocar alegria.
Ó Espírito Santo, abraça essas pessoas que agora estão ouvindo um pouco desta palavra. Abraça-as agora, Senhor Jesus, com o espírito da alegria, com o espírito da mansidão. Renova a sua fé, Senhor Jesus. Coloca esperança em seus corações, porque nós sabemos que o Senhor está no barco e que, Senhor Jesus, a tempestade não vai nos naufragar. Obrigada por esta palavra, obrigado por este momento, que possamos sentir a tua santa presença. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas. Nós somos gratos a Ti por todas as coisas que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer pelas nossas vidas. Amém. Fique com essa palavra no coração de vocês e não se esqueçam, Jesus está no barco.